Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão? Tudo bem? Ansiosos para a continuação do áudio da semana passada? Eu espero que sim. Espero que sim, porque, afinal de contas, se vocês estão ansiosos, então quer dizer que o áudio da semana passada foi bom. E se ele foi bom, quer dizer que o que segue vai ser também. Porque, foi tudo gravado de uma vez. Não é nada mais, nada menos do que a continuação a partir do momento exato em que nós paramos. A partir da história da visão de Santo Antão. Então, este áudio é o segundo áudio da tetralogia de férias. E depois dele, então, nós já entramos na meditação da oração de Jesus em si. Como eu avisei anteriormente, estes áudios aqui, as introduções deles são mais curtas, precisamente porque elas estão sendo gravadas com antecedência. É mais para esperar acabar a musiquinha do início. Então, vamos rezar, porque rezar nunca é demais. E aí eu deixo vocês, então, com o áudio, com a segunda parte do áudio sobre a história do desenvolvimento da oração no coração. Tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. Santo Antão e todos os santos padres do deserto, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitem. Por exemplo, conta-se que Santo Antão estava lá no deserto, ele foi para o deserto com 20 e poucos anos e ficou lá até morrer. Conta-se que durante um período dele ali, não se sabe qual, ele passou por um período de grande assídia. A assídia está ali nas primeiras listas dos pecados capitais e depois acabou sendo substituída pela preguiça. Mas a assídia ela era diferente da preguiça, porque a assídia é uma espécie de tristeza espiritual, de paralisia espiritual. É o vício da tristeza. Vício aqui entendo, não como sou viciado em comer chocolate. Não, vício no sentido de uma má inclinação. O vício como... Da mesma forma que é vício o orgulho, que é a gula, nesse sentido. Um dos pecados capitais. Então Santo Antão ele foi acometido por uma grande assídia. E aquilo o paralisava e aquilo o enchia de pensamentos pecaminosos. E ele, lutando contra, se esforçando, tal, ele rezou para Deus, implorando mesmo, dizendo: Senhor, eu quero ser salvo. Eu quero ser salvo, mas eu tenho medo de ceder a esses pensamentos. Ele dizia: eu tenho medo de ceder a esses pensamentos que não me deixam em paz. Como, perguntava Santo Antão, como eu serei salvo? E diz então a história que pouco depois Antão levantou-se para sair da caverna, querendo caminhar para se distrair, dar uma volta. E ele teve uma visão. Ele teve a visão de um homem, como ele, que estava sentado numa caverna, como a dele, e trabalhava. E aí ele se levantava para rezar, porque os orientais rezam de pé. Ele se levantava para rezar, e aí ele se sentava de novo e começava a trançar uma corda. Depois ele se levantava de novo para rezar, e depois sentava para trançar a corda de novo. E a história termina com a conclusão de que Santo Antão percebeu que aquele homem que ele estava vendo naquela visão era um anjo do Senhor. E esse anjo, a dado momento, vira para ele e diz: faça isso e será salvo. E ele fez o que o anjo dizia e foi salvo. Então vocês percebam, essa oração repetida e o próprio princípio da vida monástica não é simplesmente a decisão de sair do mundo. É algo que tem uma inspiração divina, não só silenciosa, a inspiração do Espírito que conduz as nossas ações e nos move,
mas uma própria visitação celestial de um anjo ao pai dos monges, por assim dizer, né? Inclusive tem um documentário que eu vi metade, porque aqui no seminário é muito comprido. Talvez agora nas férias eu veja inteiro. Um documentário, e ali nessa metade inicial eles mostram a caverna em que morou Santo Antão. Assim, um buraquinho na parede de um rochedo. Mostra um lugar onde ele ia buscar água, de que sai água ainda até hoje. É muito legal. Mas enfim, vejam como desde Santo Antão já se buscava a oração incessante. Já se buscava ali, provavelmente desde antes, já se buscava uma forma de corresponder àquilo que havia sido pedido por São Paulo. Orai sem cessar. Porém, a forma que essa oração iria tomar ainda não estava totalmente claro. Aos poucos, devagar, isso foi ficando mais claro. Que o monge, para rezar, deveria não só concentrar-se incessantemente em Deus, de modo ativo e voluntário. Não, para fazer isso, ele precisava de alguma coisa mais concreta na qual se concentrar, já que Deus, a Santíssima Trindade em si mesma, ela é inimaginável, ela está além da nossa razão. Né? A gente consegue saber que ela existe, conseguir discernir coisas sobre ela, mas é difícil imaginá-la, é difícil concentrar-se em um conceito abstrato e só fazer isso. Então, como concentrar-se incessantemente em Deus? Como ter memória constante de Deus? Utilizando trechos de Salmos, ou trechos da própria Sagrada Escritura, né? Além de praticar aquilo que Orígenes chamava de a oração implícita, ou seja, cultivar no coração uma inclinação perpétua para Deus. De modo que, mesmo quando a oração normal ou a oração repetida sem cessar fosse impossível, o homem, dentro da sua alma, voltamos ali para o começo, o centro do seu coração, o âmago da sua alma, de quem você é. Nesse núcleo da sua pessoa, você continuasse a rezar. Tá? Então, esses 3 pontos foram assim, de extrema importância para o desenvolvimento da oração de Jesus como nós a conhecemos. A necessidade de se concentrar em Deus, né? E a necessidade de uma ferramenta para isso, para ter algo mais sólido e sensível no que se concentrar. 2. A utilização de trechos de salmos, especificamente para isso, ou também da Sagrada Escritura. Porque se a gente parar para ver, os trechos que compõem a oração de Jesus são passagens da Sagrada Escritura, são passagens do Evangelho, como... Agora me fugiu o nome. Aquele mendigo nas portas de Jericó. Me fugiu o nome dele, mas que ele dizia: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Ele repetia isso cada vez mais alto. Também os gritos de outros que imploravam a ajuda de Jesus no caminho. Tá? Então, são trechos da Escritura. E também essa questão da oração implícita, versus a oração explícita, né, que diz Orígenes. Agora, cuidado com Orígenes. Tá? Orígenes tem coisas muito interessantes, e inclusive há discípulos dele que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa teologia, como por exemplo Evagrio Pontico, que sem Evagrio a gente não teria, quer dizer, talvez tivesse porque Deus inspira, mas Evagrio teve um papel assim fundamental no desenvolvimento do que posteriormente se tornaria a lista dos pecados capitais. Tá? E foi Evagrio, ali o caminho foi mais ou menos esse, foi Evagrio Pontico, João Cassiano, Gregório Magno, acho que foi Gregório Magno, que foi
Papa ocidental que fez essa questão da moral. Mas agora eu posso estar me confundindo de Gregório. Mas o caminho foi esse. Foi Evagrio, João Cassiano, algum Gregório santo. Tá? Então, e ele foi um discípulo direto de Orígenes. Mas eu digo cuidado com Orígenes porque Orígenes, apesar de ter algumas coisas muito interessantes, ele tem algumas coisas muito problemáticas também. Teve algumas teses dele que foram condenadas como heresias. Inclusive, ele... Como é que a gente pode dizer isso assim, sem escandalizar ninguém? Orígenes, ele... Não se tem certeza de que isso de fato aconteceu, tá? Mas dizem que ele era um homem muito tentado com tentações carnais e que no seu ímpeto ascético e no seu desejo de não pecar, ele levou radicalmente ao pé da letra aquela passagem que dizia: se a tua mão, teu pé te levam, ou teu olho te levam a pecar, corta-o fora. Então, ele, com relação aos pecados do sexto mandamento, né, os pecados da castidade, diz-se, né, não sabemos se de fato é verdade, há controvérsias, mas disse que Orígenes fez isso. Né? E que para a sua posterioridade isso acabou entrando como uma questão não de uma virtude heróica, mas sim como um ato de mutilação realmente, de zelo desordenado. Tá? Mas enfim, essa é uma coisa que a gente não tem certeza se é verdade, então precisa ser investigado. E da mesma forma eu não vou entrar em detalhes da teologia de Orígenes, porque a gente não tem nem tempo para isso, tá bom? Mas essa questão da oração implícita parece ter de fato surgido com ele, e não só surgido com ele, como se desenvolvido e espalhado muito fortemente a partir do que ele ensinava. Tá? E um bom exemplo disso, tá? Dessa questão da oração implícita, de como ela foi aceita e como ela se tornou parte fundamental da espiritualidade oriental do deserto, é a resposta que um homem chamado Epifânio, bispo da cidade de Chipre, ele deu a um abade cenobita que ele escreveu. Tá? O abade dizia, abre aspas, né, graças às suas orações nós nos mantivemos fiéis às horas canônicas e nunca as omitimos. Ao que Epifânio respondeu, evidentemente vocês estão negligenciando as outras horas do dia, que gastam sem rezar, pois o verdadeiro monge deve rezar e salmodiar em seu coração a todo momento, sem interrupção. O que é isso? É a oração implícita de Orígenes. Tá? Ou seja, é a oração aqui entendida como a oração dos salmos, ou seja, as horas canônicas, e a oração sem cessar. Sendo que aí a oração sem cessar divide-se em duas coisas. Divide-se nessa inclinação perpétua do coração a Deus, que é a oração implícita, que transforma todas as nossas obras numa espécie de oração, e que, por sua vez, essa disposição interior, essa inclinação, essa própria oração implícita, ela é fundamentada e sustentada como? Como? Ela é sustentada pela prática da oração sem cessar, que repete trechos dos Salmos e trechos das Escrituras. Vocês entendem? Então, você tem aí quase que um tridente da oração sem cessar, um tridente da oração contínua. No mesmo período, final do século IV e início do século V, a gente tem, por exemplo, também Santo Arsênio Magno, que é um grande exemplo dessa tradição também. Tá? Que assim, não há registros de nada que Santo Arsênio tenha escrito. Tá? Infelizmente, porque ele parece ter sido uma potência. Água, só um segundo. Não há registro de nada que Santo Arsênio tenha escrito por si mesmo. Porém, tá?
os ensinamentos dele foram transmitidos por outros padres e por outros monges, né? E estão reunidos dentro de coletâneas, como as próprias sentenças dos padres do deserto. Tá? Inclusive, eu tenho uma edição das sentenças que eu devia ter separado para falar alguma coisa sobre ela com vocês agora, mas assim, tem tanto livro nesse quarto que eu nem sei onde ela está. Sendo assim, perfeitamente honesto com vocês, se algum dia eu sumir, vão me achar soterrado embaixo de livros, e eu ainda vou estar procurando livros que eu não achei. Tá? Mas a que eu tenho é uma ediçãozinha de capa roxa que, sim, eu pessoalmente não gostei muito, porque eu achei um pouco difícil de se situar nela, difícil de achar as coisas, e eu achei que a tradução não está tão fluida, né? Aquele texto que você lê, ele parece um pouco truncado. Mas ainda assim, se você para ver com atenção, você percebe que está presente ali esse espírito dos padres do deserto. Claro, como é um texto que está meio truncado, é chato de ler, a gente acaba não lendo, e como você não se acha tão bem no índice também, não vai tão para frente, não dá gosto de ler, não dá muito gosto de consultar. Mas, né, a vida é assim. A vida é assim, e é por isso que a gente tem que aprender grego, e por isso que a gente tem que aprender, dependendo dos padres que você quiser ler, talvez aprender até árabe. Eu não vou aprender árabe, mas se você aí quiser, tem essa opção. Tá? E o russo também, tem muita coisa dos padres em russo, mas acho que o melhor idioma para isso é grego mesmo. Mas enfim, não há registros de que Santo Arsênio tenha escrito nada, mas houveram outros que tiveram contato com ele que transmitiram seus ensinamentos. E alguns desses ensinamentos estão assim nessas coletâneas, as sentenças. Se eu não me engano, também estão na Filocalia, na grande Filocalia, né? Porque Filocalia é uma coletânea de ensinamentos de padres, tanto dos padres do deserto quanto das tradições espirituais que surgiram a partir daí. Foi feita essa coletânea ali pelo século... Agora me escapa, não lembro se é 15 ou 18. Mas que são coletâneas muito boas, tá? Muito profundas. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem traduzido para vender a Filocalia inteira. Mas você acha aí a pequena Filocalia, que é horrível, né? Por motivos de uma organização e tradução também. E acha em inglês alguns livros, sim. Acha tanto a Filocalia inteira em inglês, só que é muito caro. E acha a que eu uso, que é o Escritos da Filocalia sobre a oração do coração. Também é muito bom de se meditar. Tá bom? Mas, voltando a Santo Arsênio, a gente sabe que, por exemplo, uma das coisas que ele dizia é que nós devemos nos forçar a dizer incontáveis orações, o que ressalta o aspecto ascético da oração. Mas ele também dizia, por exemplo, que um monge que reza somente as orações formais é um monge que não reza, e que rezar somente nas horas determinadas pela regra é a mesma coisa que não rezar. Tá? O que é uma coisa que é verdade, que é aplicável até hoje. Né? Se você só reza, se você só fala com Deus nas horinhas que está marcado, ou seja, só na hora da missa, só na hora do ângelus, só na hora da sua meditação, você não reza. Tá? Você cumpre regras. Tá? A nossa oração, mesmo que você... E tá aí uma coisa que é importante. Mesmo que você não se apaixone pela espiritualidade oriental, mesmo que você não queira buscar a oração do coração, mesmo que nada disso te interesse, há coisas que você pode aprender dos padres do deserto. Porque os padres do deserto, eles são um tesouro de toda a igreja, não são um tesouro exclusivo das igrejas orientais, do cristianismo oriental. Não, eles são um tesouro de toda a igreja. Eles estão, assim, São Bento só existe por causa dos padres do deserto. Entendeu? São Domingos só existe por causa dos padres do deserto. Sem os padres do deserto, não existe São Domingos, não existe São Tomás de Aquino. Tá? As raízes da espiritualidade católica estão ali. Claro, as raízes da espiritualidade católica estão em Jesus Cristo. Mas as raízes da espiritualidade católica, no que ela se desenvolveu
de vida mística, contemplativa, de oração, estão ali. Tá? Estão ali. Claro, há outros, né? A gente, sem dúvida nenhuma, tem algum carmelita ouvindo isso e fala, não, porque o Carmelo aí sustenta também essas tradições de mística há milênios. Sim, eu não sei, eu nunca estudei sobre essa questão do Carmelo, mas é possível. Mas isso não diminui em nada o tesouro que são os padres do deserto. E sendo eles esse tesouro de toda a igreja, ou seja, um tesouro que está aí aberto, um baú de graças e de espiritualidade aberto para todo e à disposição de todo o corpo místico, mesmo aqueles que não se interessarem tanto assim pela prática da oração de Jesus, vão encontrar coisas que vão enriquecer sua vida espiritual aqui. Dentre essas coisas, há essa própria noção. Se você só reza nas horas que você tem que rezar, você não reza, você cumpre regras. O que, bom, é lógico, né? Porque assim, se você só fala com o seu amigo nas reuniões de trabalho que vocês têm juntos, vocês não são amigos. Vocês têm uma relação comercial. E com Deus não é diferente. Eu já comentei com vocês uma vez, né, de como que o ideal é que aos poucos... Comentei sim, isso está no áudio, na parte 2 do áudio sobre a imaginação, se eu não me engano. Mas a gente tem que aos poucos ir substituindo o nosso monólogo interior pelo quê? Por um diálogo com Deus. E isso é uma coisa que nos ensinam os padres do deserto. E nitidamente nos ensina Santo Arsênio Magno. Tá? E uma outra coisa interessante de Santo Arsênio é o que eu citei um pouquinho antes dessa questão, da necessidade de rezar fora dos horários previstos, que é essa coisa da oração como ascese também. Ou seja, a prática da oração constante também implica uma morte. Não é só porque é gostoso, não. Também implica um continuar repetindo e continuar rezando quando eu preferia estar fazendo outra coisa. Tenham isso em mente. Oração é um diálogo amoroso, sim, mas não é por ser um diálogo amoroso que é sempre gostoso, o que você sempre quer. Imagine se você só falasse com o seu marido, só falasse com a sua esposa, com o seu namorado ou namorada, quando você quer. Você não ia ter um relacionamento. Porque quando você não quer falar com a pessoa, ela continua existindo. Veja só, a realidade não existe centrada na tua vontade. Que coisa incrível. Eu vou entrar um pouco mais nisso depois, tá? Nessa questão da oração enquanto ascese, mas só uma palhinha. Um outro cara importante que eu já citei, tá? Que é mais ou menos essa mesma época, é São João Cassiano. Tá? Só que São João Cassiano ele tem um diferencial. Por quê? Porque São João Cassiano ele foi responsável por fazer algumas pontes entre o Oriente e o Ocidente cristão no período. Porque ele viajava muito. Então, assim, São João Cassiano ele era romeno, mas ele passou pela Romênia, pela Palestina e pelo Egito, por Constantinopla, por Roma. E nessas viagens ele entrevistou, sim, o cara via um eremita e ele saía correndo atrás, entendeu? Então ele entrevistou diversos tipos de eremitas, diversos tipos de ascetas, ele investigou como essas pessoas viviam a fé, no que elas acreditavam, como elas rezavam. E isso foi sendo transmitido depois nas conferências que ele realizava. Tá? E os padres do deserto, que estavam ali principalmente na região do Egito e da Palestina, também em outros lugares, mas principalmente ali na região do Egito e da Palestina, foram conhecidos por São João Cassiano. E a espiritualidade deles chegaram até nós muito por causa disso. Tá? Como eu estava dizendo ali com relação ao Evagrio Pôntico. Muito do que nós sabemos de Evagrio Pôntico no Ocidente, que chegou até nós, antes dessa facilidade que é a internet, foi por meio de Evagrio Pôntico. Perdão, foi por meio de São João Cassiano, que teve acesso aos escritos de Evagrio.
um exemplo disso, não da questão de Evagrio, mas dessa comunicação, dessa ponte que São João Cassiano fazia, é uma conferência que São João fez junto com um monge egípcio que era o abade Isaac, da qual se extrai a seguinte citação, abre aspas, todo monge que deseja pensar sem cessar sobre Deus deve acostumar-se a meditar sem cessar sobre ele e a banir todos os outros pensamentos em favor dos pensamentos sobre ele. Mas o monge não o fará, a não ser que abra mão de toda preocupação e cuidado com o corpo. Isso é algo que tem sido transmitido para nós desde os primeiros padres do deserto. E é algo que nós ensinamos a um número muito pequeno de almas. 2 pontos. Para manter a memória de Deus sempre em sua mente, você deve agarrar-se a essa fórmula. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Fecha aspas. Vejam que dessa citação a gente pode extrair muita coisa. Como eu estava dizendo antes, a questão da ascese dos próprios pensamentos. Tem um trecho da Sagrada Escritura, que é uma carta de São Paulo, se eu não me engano, que eu não separei para ler aqui com vocês, não anotei, mas que tem tudo a ver com isso. São Paulo diz algo sobre tornar todo o pensamento cativo a Cristo. Ou seja, submeter toda a minha mente a Cristo. Fazer com que Cristo seja uma âncora, que Cristo seja o núcleo do sistema solar do meu pensamento, que tudo que há na minha cabeça orbite ao redor de Cristo, ao redor de Deus. Não tem nada de errado nisso. Ao contrário, isso é libertador. Não só libertador, isso é amor. Permitir que Deus se torne realmente o centro da nossa vida. E isso envolve um esforço consciente da vontade. Isso envolve uma morte interior. Isso envolve negação de si mesmo, negação da própria vontade. Isso envolve sofrimento. Nós vivemos numa época que preza muito por uma falsa e uma desordenada liberdade de pensamento. Tá? E que assim, há elementos de verdade nisso. Há elementos de verdade, há elementos de beleza até. Há coisas que são boas nessa ideia. Porém, isso não quer dizer que nós não devemos controlar os nossos pensamentos. Prova disso é que há pecados de pensamento. Peca-se por pensamento. Então, se você não controla as coisas sobre as quais você pensa, você não controla a si mesmo. Você começa a pensar aí como um bicho age. E você peca. Claro que peca. Da mesma forma como você pode ir ao inferno pelos seus pensamentos, você também pode aperfeiçoar-se e aproximar-se de Deus por meio dos seus pensamentos. Tá? Isso é importante. Então, toda essa questão da ascese dos próprios pensamentos, essa coisa de meditar sem cessar sobre ele e banir todos os outros pensamentos em favor dele, o que a gente encontra aqui? A gente encontra em semente, em germe, toda a questão da atenção. Tá? Eu falo muito sobre isso nos comentários ali que eu faço em textos semanais no mural do Apoia-se. Eu já comentei várias coisas com relação aos trechos da Filocalia. Então lá eu falo bastante sobre essa questão da atenção, esse culto de atenção que é ter sempre Deus diante dos nossos olhos, do quão difícil isso é, e do quão importante também isso é. E também falo disso ali nos 2 áudios sobre a imaginação, que vocês encontram aqui nessa mesma playlist, aqui no Spotify também. A questão da guarda da mente, que é o que? É você vigiar o seu coração, vigiar os seus movimentos internos, você não se permitir não permitir que as suas paixões e a sua imaginação determinem o que você pense, mas sim você controlar e você decidir de forma consciente, de forma voluntária, as coisas sobre as quais você pensa. Pensar como um ser humano, não como um bicho.
né? Não deixar que a sua imaginação conduza os seus pensamentos, pois a imaginação é algo do corpo e o corpo deve ser submetido à inteligência. Tá? A gente também tem nessa citação a questão da ascese corporal, porque o que diz, o monge não fará o quê? Não vai meditar sobre ele, sobre Deus, tá? Se ele não deixar de mão toda preocupação e cuidado com o corpo. E aqui se implica também obras corporais. Ou seja, aquelas coisas que servem somente ao corpo e não à alma. Tá? A gente deve despreocupar-se das próprias necessidades físicas, despreocupar-se especialmente dos próprios prazeres. Focar antes em alimentar a alma do que em alimentar nossos corpos. E ali no final, especialmente, nós vemos a questão da oração repetitiva de um versículo da Escritura. No caso, um trecho do Salmo 69, que é o tal do segredo, né? Que o Abade Isaac fala. É algo que foi transmitido para nós desde os primeiros padres do deserto, ou seja, é algo que vem de longe, tá? Desde os primeiros padres do deserto, e é algo que nós ensinamos a um número muito pequeno de almas. Isso aqui me parece que deve ser só merchan, mas tudo bem. Tudo bem. O que é esse algo que nós ensinamos somente a um número muito pequeno de almas? Que para manter a memória de Deus sempre em mente, você deve agarrar-se a essa fórmula. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. O que mais que isso denuncia? Isso denuncia o fato de que haviam diferentes tradições dentro da espiritualidade do deserto. Sem dúvida nenhuma, haviam diferentes linhas monásticas que rezavam dando preferência a determinadas invocações. Que é o que eu disse. Todo o desenvolvimento da espiritualidade do deserto e dessas orações, tudo isso se deu por meio de tradição. Eram coisas que eram passadas de pai espiritual para filho espiritual para neto espiritual. Eram coisas que iam se desenvolvendo na experiência da vida mística. Tá? Por isso que é tão forte para os orientais, para os cristãos orientais, a questão da tradição e especialmente a questão do que eles chamam de teologia experimental. Ou seja, eles dão um enfoque maior à tradição do que a discursos racionais. Eles não são irracionais e nem anti-razão e nem anti-teologia, mas eles enxergam a teologia de uma outra forma. Que inclusive é muito interessante. Se é melhor, se é pior, não sei. Não parei para me preocupar com isso. Só digo para vocês que é interessante. Tem seus problemas e também tem suas belezas, também tem suas vantagens. Tá? Bom, mas com tudo que a gente conversou até agora, a gente já tem bastante evidência de que, possivelmente desde Santo Antão, mas certamente já na época dos padres do deserto, tá, o hábito da oração repetitiva e incessante com versículos bíblicos, como forma de cumprir o preceito paulino de rezar sem cessar, e também fortalecer a mente, resistir a tentações, etc. Tá? Que essas coisas já existiam e que possivelmente essas coisas já começaram a existir com o próprio Santo Antão e que foram então transmitidas devagar de geração em geração. Tá? A partir daqui, tá, nós poderíamos continuar. Tá? Nós poderíamos prosseguir ainda nessa investigação mais histórica. Tá? Mas eu decidi que nós não o faremos. Por quê? Porque a partir daqui a gente não estaria entrando mais no desenvolvimento da oração sem cessar. Não, a partir daqui a gente começaria a entrar dentro da espiritualidade exicasta. Tá? Que é o que é? Que é um sistema de espiritualidade monástica que é interessantíssimo, inclusive muito bonito, mas que foi se tornando progressivamente mais controverso, menos puro,
e com um número crescente de heresias e erros mais ou menos sutis. Conforme o tempo passava, isso foi cada vez piorando. Tá? Então, entrar nisso seria assim, tentar desfazer um novelo de lã, cheio de ressalvas, tá? E que assim, eu acho que eu não tenho nenhum preparo para fazer isso, então não vou fazer. Tá? E o que nos interessa não é tanto desvendar os meandros do exicasmo, mas sim, tentar rastrear mais ou menos o surgimento da oração de Jesus. A repetição da fórmula do nome de Jesus como nós a conhecemos no dia de hoje. E para isso basta o que nós vimos até aqui. Entende? Basta o que nós vimos até aqui. Porque o que nós vimos até aqui? Em resumo, tá? Nós vimos que os padres do deserto começaram ali com Santo Antão, no século III, que entre o século IV e V eles estavam no seu auge, entre a Palestina e o Egito, né, e que eles tinham ali toda essa espiritualidade focada na ascese intensa, tá, na penitência e na busca da oração contínua de vários meios. E que dentre esses meios se destacava a repetição de fórmulas da Sagrada Escritura, provavelmente com cada mosteiro entre aspas, porque não é como a gente imagina hoje em dia, eram comunidades de eremitas muitas vezes, ou comunidades que viviam em conjunto, mas com vários eremitérios. Né? Cada mosteiro com suas próprias linhas, que eram passadas de pai espiritual para filho espiritual. Tá? E a gente também sabe que, pelo que nós citamos, todos os exemplos de todos os santos e outras pessoas que nós citamos aqui, que ali pelo século V e VI, tá, isso já estava de tal forma que diferentes pessoas tinham uma visão assim praticamente idêntica de como a coisa funcionava. Ou seja, entre Santo Antão e o século V, VI, isso se desenvolveu drasticamente e tomou uma forma mais ou menos fixa, né, na qual variava o quê? Variava um pouco o estilo, um pouco o conteúdo, né, mas que seguia aí mais ou menos a mesma linha. Tá? Agora, especialmente com relação à oração de Jesus, a grande verdade é o quê? A grande verdade é que nós não sabemos quando ela se estabeleceu exatamente. Não sabemos. O que nós sabemos é que, sem dúvida, surgiu de modo orgânico, dentro desse espírito ascético que nós descrevemos aqui, mais ou menos, que eu descrevi para vocês de forma bem geral, e que ela surgiu aí nesse espírito em busca da oração incessante, da oração do coração, com a devoção no nome de Jesus, que, como nós demonstramos, já existia desde o primeiro século. Tá? Agora, o primeiro registro histórico concreto que nós temos da oração de Jesus, tá, está numa obra chamada Sobre o Conhecimento Espiritual, de um sujeito chamado Diádoco de Fotite, que eu não estou pronunciando certo, tá? E que não tem uma data também certíssima sobre ela, que é ali, chutem de quando é, meandros do século IV e do século V, tá? E também há uma citação que é atribuída a São João Clímaco, mas que eu não consegui achar nenhuma obra específica, nenhuma referência citando especificamente de onde é, mas que é atribuída a São João Clímaco. São João Clímaco é o autor da Escada do Paraíso. E essa citação de São João Clímaco diz: açoite seus inimigos com o nome de Jesus, pois não há arma mais poderosa no céu ou na terra. Deixe que a memória do nome de Jesus esteja unida à sua respiração, e você conhecerá o valor do silêncio. Tá? Mas, enfim, com isso tudo, nós temos aí um panorama geral de duas coisas, que é a espiritualidade ascética do deserto e a busca por uma oração verdadeiramente incessante. E, além disso, uma breve visão, aí, muito breve, da devoção ao Santíssimo Nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Que eu acho que é o que basta, né? Porque pelo tempo de áudio que estou vendo aqui, eu já vou ter que dividir isso aqui em dois. Mas
ainda resta uma coisa muito importante. Que é o quê? Como rezar. Sim, eu não havia realmente planejado tratar disso. Mas me parece que não só faz sentido, como é necessário, dado o assunto. Né? Porque afinal de contas, muitos de vocês podem estar ouvindo, podem estar gostando, podem estar pensando, ok, beleza, isso aí parece ótimo, parece lindo, mas como eu faço? Então, eu vou dizer como você faz. E assim, eu vou dar a forma mais simples, porque a verdade é que como é uma devoção tradicional, ou seja, é uma devoção que se desenvolveu, como eu já disse várias vezes, de forma orgânica, passando de pessoa para pessoa, como não é algo que foi revelado com um formato, como é o caso, por exemplo, do Santo Rosário, a oração de Jesus e a oração dela, a prática dela, tem várias formas e tem várias fórmulas, inclusive. Tá? Então, o que eu vou dizer? Eu vou dizer o que é comum em todas elas. Que é o quê? Você tem uma corda com nós, que eu estou segurando aqui na minha mão e mostrando para o microfone como se eu fosse um idiota. Porque eu sou, pelo visto. Você tem uma corda com nós. Tá? Esses nós não precisam seguir nenhuma forma específica, mas tem aí um jeito certo de fazer esses nós, porque tem aí uma história, uma tradição, de que um monge estava fazendo os nós e o demônio ficava desfazendo nós. E aí Nosso Senhor revelou para ele um jeito de fazer os nós que, durante o processo de fazer, a corda se fazia 7 cruzes. E que, tendo feito isso, o demônio não conseguia mais desfazer os nós. Tá? E também a gente pode encontrar aí alguma coisa que remeta a isso, naquela visão de Santo Antão, porque ele se sentava para trançar uma corda. Mas bem, você tem uma corda com nós. Quantos nós? Tradicionalmente, 33, 100, 150, já havia até de 300. Nessa corda com nós, você tem geralmente uma cruz, pela qual você começa, fazendo o sinal da cruz. E depois você tem os nós, e às vezes, separando os nós, você tem contas. Então, na cruz, você faz o sinal da cruz. Você pode fazer aí alguma invocação trinitária. Uma que eu vi esses dias, uma música folclórica, inclusive, era... Eu tenho que traduzir na minha cabeça. Era algo como Santíssima Trindade, salvai-nos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, salvai-nos. Era algo assim. Depois, em cada nó, você diz: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E você diz isso com amor, com concentração, saboreando as palavras, devagar, pausadamente. E aí você parte para o próximo nó e você diz a mesma coisa, de novo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E aí você parte para o próximo nó e você diz a mesma coisa. E você segue assim, sem parar, para sempre. Nas contas que existem, tá, faz-se menção à Santíssima Virgem. Há várias fórmulas, há várias tradições. Entretanto, a que eu aprendi, que não vou dizer para vocês que parece ser a mais antiga, porque não é só a que eu aprendi. Você diz: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim, que sou um pecador. Mas também já ouvi outras como Santa Maria, salvai-nos, ou só Santa Maria, tem piedade de nós. Enfim, há várias variações.
Essas invocações do nome de Cristo também variam, tem mais longas, mais curtas. Essa que eu disse para vocês é a completa, por assim dizer. Mas, por exemplo, na Filocalia, estava lendo faz alguns meses, tem um padre ali que ele diz que, bem, você começa com a oração completa e você vai devagar, naturalmente reduzindo, até que chega um momento em que você só reza Jesus, Jesus, Jesus. E que isso já é o bastante para te alimentar. Porque é como se você fosse cada vez precisando de menos alimento, de menos material físico para meditar, e sua alma se saciasse com menos. Fosse mais fácil para ela chegar até Deus. E é assim que você reza a oração de Jesus. Tá? É a coisa mais simples do mundo, mas é muito mais difícil do que parece. Especialmente a questão de manter a atenção, a lentidão e a concentração nas palavras. Mas tá bom? É isso. Como nós estamos em ritmo de férias e como eu não... As intenções de oração que eu tinha, eu falei no áudio que eu gravei antes de gravar esse, que vai sair nessa sexta-feira, que vai sair amanhã. Então eu não tenho uma lista de intenções, então eu peço que vocês rezem pelo meu bispo, rezem pelo meu seminário, rezem especialmente por todas as intenções do Imaculado Coração de Maria, em ação de graças por Jesus Cristo e em reparação dos pecados que nós cometemos. Rezem também pela Santa Igreja, pelo Santo Padre e por todos os bispos, padres, diáconos e seminaristas, e rezem também uns pelos outros, por favor. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, e sempre que puderem, por favor, rezem por mim. E não se esqueçam, Deus vos ama